Shabbat Shalom. Estamos no dia 28 de Sivan, 5.783, e dia 17 de junho de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e a leitura diária. Hoje nós estamos no 7º dia da semana, é o 7º dia para o Shabat. Então, hoje nós temos a conclusão da nossa Parashá da semana, que é Shelach Lecha, envie por ti. Né? Foi a consulta que Moshe fez a Hashem, pedindo realmente orientação sobre enviar ou não os espias. E Deus simplesmente respondeu para ele: Moshe, Shelach Lecha, envie por ti mesmo. Né? Deus não precisava enviar espias, né? Então, ele deixou a decisão exatamente com Moshe. E Moshe, então, enviou os espias. Vimos aí, né, o envio dos espias, o seu retorno, o relatório realmente complicado que acabou trazendo para o povo judeu choro, lamentações, cegueira espiritual, e acabaram quase que cometendo assassinato, tentando apedrejar Yehoshua e Caleb, se não fosse a intervenção divina. E então o povo ficou a vagar pelo deserto, né? Foi a sentença de 40 anos, né? Onde aquela geração de 600 mil homens, a contar dos 20 anos para cima, que pereceriam no deserto. Então eles não foram, a pedido de Moshe, eles não foram aniquilados de uma vez só, mas sim de forma paulatinamente, compassadamente, através dos 40 anos no deserto, né? Então o povo aí recebeu uma sentença que saberiam que aquela geração não entraria na terra prometida, né? E isso trouxe um pouquinho mais de confusão para o povo, onde realmente o povo ficou com aquela questão: bom, se não vamos entrar na terra prometida, então não temos mais cumprir mandamentos, não é verdade? Já que não vamos entrar na terra prometida. E aí apareceu um personagem chamado Tselofihad, né? Em que veio agir de uma forma muito contraditória, porém a sua intenção, o seu objetivo era sublime, para mostrar a eles que as mitzvot, os mandamentos, eram precisos sim continuar cumprindo, né? E de uma certa forma, por assim dizer, né, ele acabou santificando o nome de Hashem, né, voluntariamente, agindo de uma forma que levou o fim da sua vida. Vamos ver daqui a pouco o que será que Tselofihad fez para que a geração do deserto mantivesse de forma atenta à questão de observar os mandamentos, né? E a consequência deste embrulho todo aí. E aí nós temos mais uma vez uma questão sobre idolatria. Temos aí a questão do tzitzit, né, as chamadas franjas, né, e aquilo que é pertinente a este aspecto também, né, que nós vamos ver aí na conclusão da nossa Parashá, né, Shelach Lecha. Hoje é o 7º dia da semana, é o sagrado dia do Shabat, então nós vamos aí concluir a nossa Parashá da semana, né? E agradecer a Hashem que mais uma semana estamos aí para concluir, né, nos estudos da Torá, e você é um vencedor, né, nesta jornada no deserto até aqui, porque até aqui a sua jornada no deserto tem sido vitoriosa, e você não pode se apartar realmente dos estudos da Torá, porque é o que vai dar sustentáculo para a sua sobrevivência no deserto, né? Fora isso daí, você estará correndo um grande perigo. Então, amados, pela graça bendita de Hashem, vamos adentrar aí dentro dos aspectos da conclusão da nossa Parashá da semana, né? E uma palavra final que teremos com o nosso Rebbe Menachem Mendel sobre a questão de manter, né, ligação com a fonte, não se apartar da fonte, né? Os ensinamentos que ele traz
tanto para o povo judeu, como lições para o povo não judeu. Ok? Baruch Hashem. Então a nossa aliá de hoje e conclusão da nossa paraxá da semana está no capítulo 15, a partir do verso 27, e nós vamos até o verso 41, e aí nós estaremos concluindo então a nossa paraxá da semana, né? E nessa conclusão, o que nós temos aí pela frente? Então vejam bem que a nossa paraxá é a 37ª, né? Durante a semana, concluindo hoje, nós vamos concluir 119 versículos estudados nesta semana, e no ciclo 5.783, nós estamos concluindo hoje 4.188 versículos estudados até aqui, né? Então vejam bem que, pela graça bendita de Hashem, nós estamos aí com 4.188 versículos concluindo até o dia de hoje, né? E a partir de amanhã, o primeiro dia da semana, nós teremos aí 2 porções, né? Então é a semana que nós vamos ter 2 porções dentro da nossa paraxá aí, né? Da semana, né? Então nós vamos ver aí principalmente a paraxá Korah, né? Coré, com as lições que teremos aí nessa próxima semana aí, ok? Baruch Hashem. Capítulo 15, versos 27 até o verso 31, nós temos aí oferenda por idolatria pessoal inadvertida, né? Então, se uma pessoa peca adorando ídolos inadvertidamente, ela deverá oferecer uma cabra em seu primeiro ano como uma oferenda de pecado, né? Então nós estamos vendo aí que, mais uma vez, né, a Torá vem mostrar para nós que a oferenda de pecado não é cordeiro, né? E aqui nós temos novamente a expressão uma cabra, portanto, um animal do sexo feminino, para perdão de pecados, né? Que é a cabra. O sacerdote expiará pelo transgressor que pecou inadvertidamente diante de Deus, expiando em seu benefício, e seu ato será perdoado, né? Uma única lei será aplicada àquele que peca inadvertidamente, seja ele um dos cidadãos nativos, dos filhos de Israel, ou um dos convertidos que vivem entre eles. Mas se um indivíduo peca por idolatria com a mão erguida intencionalmente, seja ele um nativo ou convertido, ele está expressando desprezo por Deus, e sua alma será cortada de seu povo, pois ele desdenhou a palavra de Deus e violou seu mandamento. Esta alma será totalmente cortada se ela não se arrepender, e o seu pecado ainda estará com ele, né? Então, nós temos aqui na nossa aliá final da paraxá Shelach Lecha, né? Começa falando com a questão da idolatria. Imediatamente nós vamos ter a questão da profanação do Shabat, vem aí pecado também dentro desse aspecto, e logo em seguida nós temos aí a mitzvah do tzitzit, né? Conhecido como as franjas, né? Tzitzit. E mais uma vez nós temos aqui uma conexão com santidade e idolatria, né? E nós vamos ver as conexões que nós temos aqui: idolatria, Shabat, né? Tzitzit, né? A fonte que nós precisamos estar focados. Primeiramente, os nossos mestres do Hassidismo, eles falam conosco sobre a questão da ligação fundamental entre idolatria, o catador de gravetos, que é a primeira violação ou profanação do Shabat, que nós vamos ver a partir do versículo 32, e também sobre a questão do pecado dos espiões. Qual é a ligação que há entre esses aspectos aqui? Então, todos os 3 casos, segundo os nossos sábios do Hassidismo, fala para conosco que
a primazia, né, enfatizam a primazia do ato sobre o pensamento e a fala. Então nós temos aqui ato, pensamento e fala, certo? Então ato, atitude, ação. Pensamento, a nossa cacholinha, e a fala, né? Então é a questão daquilo que é dito. Então essas três coisas enfatizam a primazia do ato sobre o pensamento e a fala. Então o ato ele acaba se tornando mais forte, mais real diante da realidade do pensamento e da fala. Então, primeiramente, nós temos aí são três tópicos, né? Que é a idolatria, o ato do catador de gravetos e o pecado dos espiões e as ligações destes fatos. Então, primeiramente, idolatria. A fé de um judeu é tão forte que lhe possibilita refrear-se de qualquer tipo de ato contrário à fé em um Deus, tal como se curvar para um ídolo, muito embora ele não creia nele de forma alguma, como está escrito no Tânia, capítulo 19. Enquanto a idolatria é um pecado de crença interior, a Torá, no entanto, proíbe até mesmo um ato falso de idolatria, desprovido de qualquer crença interior, mesmo que para salvar a vida de alguém sob coação, né? Então, a Torá ela proíbe um ato falso de idolatria, mesmo quando se trata para salvar a vida de algum fato sob coação. Ou você adora ou você morre, né? Por assim dizer aí. Então, muitos judeus acabaram santificando o nome de Hashem, justamente para não se dobrar diante das idolatrias através das suas perseguições até a data presente, ok? Então aqui nós temos a primeira questão que está dentro dessa a idolatria, refrear-se de qualquer tipo de ato contrário à fé em um Deus, no único Deus, Adonai Echad. O segundo tópico, que é o ato do catador de gravetos, de profanar o Shabat, estava desprovido de intenção necessária para ser considerado um ato biblicamente proibido. Segundo, nós vamos ver aí de Maharsha. Entretanto, a lei da Torá enfatiza a importância de perceber a realidade e julgou este ato passível de morte, como nós vamos ver em mais detalhes. O ato de autossacrifício do catador de gravetos, segundo Tosfot, né, que foi um ato de autossacrifício, assim demonstrou de uma maneira explícita a primazia da ação no serviço divino, né? Então, o ato, de novo, sobre a questão da ação. E o terceiro, que é o pecado dos espiões, foi motivado por um desejo de permanecer no deserto, onde o serviço de Deus era basicamente intelectual, diferente da entrada na terra, onde a ênfase seria na observância prática. Então nós estamos vendo aí exatamente sobre o que? Ato tem primazia sobre o pensamento e a fala. Então, esses três atos, eles estão conectados, né? A sua ligação fundamental entre idolatria, o catador de gravetos e o pecado dos espiões, nós temos aí ato, pensamento e fala, né? Então, a idolatria, ela é um ato em si, né? E o catador de gravetos, ele teve intenções, mas o ato foi mais forte, né? No julgamento dele. E o pecado dos espiões, que também nós tivemos aí, né? Pensamentos concernente a permanecer no deserto, mas contudo, né, o ato deles prevaleceu sobre o pensamento e a fala, né? Então os atos deles também foram de forma pesou muito na balança contra eles, né? Então o ato em si é aquilo que está diante de uma realidade chamada sobre a corte terrena, que é o que nós vamos ver. Então
a questão da idolatria, nós temos aí o pecado, e a cabra um animal feminino para a oferenda de pecado, e não um cordeiro, como certos segmentos religiosos afirmam por aí, que somente o cordeiro tira o pecado do mundo, e não é. Nunca cordeiro foi usado para perdão de pecados. Mas aqui nós temos mais uma vez um outro exemplo, a cabra, mais uma vez falando de um animal feminino para ser a oferenda de pecado, ok? Que expiou a violação sobre os mandamentos divinos. A partir do versículo 32, né, até o versículo 36, nós temos aí a questão da primeira profanação do Shabat, né? Então, os nossos mestres, eles falam que quando foi dado a questão de guardar o Shabat para o povo judeu, Moisés, ele sentia que o povo ele poderia violar o Shabat, esquecer do Shabat ou algo semelhante. Então ele ficou temeroso com isso. Então, de certa forma, Moshe acabou colocando aí guardas, por assim dizer, para poder vigiar o povo sobre a questão de violar o Shabat. Então, estar ali advertindo o povo com referência, cuidado, ó, é Shabat, né? Não vão violar o Shabat, etc. e tal. Então, dentro desse aspecto aqui, né, o versículo 32 ao 36 fala: quando os filhos de Israel estavam no deserto, no segundo Shabat, né, o primeiro Shabat todo mundo guardou bonitinho, novidade, né? Já na segunda semana já relaxaram um pouco, né? E o povo ficou mais à vontade, né? E aí aconteceu um fato interessante e estranho, né? Quando, no segundo Shabat que eles observavam, eles encontraram então um homem recolhendo gravetos no dia de Shabat. E aqueles que o encontraram recolhendo gravetos, o avisaram de que ele não devia fazer isto. E quando ele insistiu em continuar, então eles o levaram diante de Moshe e Aharão e diante da congregação inteira. Então todo o povo se reuniu para ver o que ia acontecer com aquele violador do Shabat. Eles o colocaram sob custódia, visto que não havia sido especificado qual tipo de pena de morte deveria se aplicar. Deus disse a Moshe, porque Moshe foi consultar a Deus sobre o fato, né? E o homem deve ser morto, né? A congregação inteira deverá apedrejá-lo fora do acampamento. E assim toda a congregação o levou para fora do acampamento e o abateu até a morte com pedras, como Deus ordenou a Moshe. Então, o que nós temos aqui? Vamos ver o que Rashi fala, o que Tosfot fala e o que Mar-Arshá, né? Mar-Arshá, né? Fala sobre a questão em si aqui, análise dos sábios comentaristas da Torá, ok? Então, Rashi diz assim: o catador de gravetos é registrado próximo à passagem sobre idolatria. Com qual finalidade? Para nos ensinar que aquele que profana o Shabat é como um adorador de ídolos, pois o Shabat também é tão importante quanto todas as mitzvot, segundo Rashi. Então, o primeiro aspecto que nós temos aqui, e que chama muito a atenção, como Veiatzvano, né, e nos ordenou, que é de fato uma ordenança específica para o povo judeu, certo? Então, o guardar o Shabat. A violação do Shabat é comparada ao pecado de idolatria. E quem comete pecado de idolatria ou viola o Shabat, que estão no mesmo nível de transgressão, a condenação é a morte. Então essa é uma realidade, né? E aqui na primeira profanação do Shabat, o fato aconteceu, foi levado a Moshe. Moshe não sabia o que fazer, qual tipo de morte que deveria ser aplicada. Ele consultou Deus e a orientação divina foi: retira para fora do acampamento e toda a congregação vai apedrejá-lo até a morte. E assim foi feito, ok? Porque
A transgressão do Shabat, ela é comparada à idolatria e a condenação é a pena capital. Então, a primeira questão que nós temos aí, que o guardar o Shabat é uma ordenança específica para o povo judeu. Para os não-judeus que, entre aspas, querem guardar Shabat, então vejam bem, primeiro não é dito para o não-judeu guardar o Shabat. Então, se o não-judeu quer guardar o Shabat, então ele já começa transgredindo. Porque ele quer fazer aquilo que não lhe é da sua competência. Guardar a Shabat é da competência exclusivamente do povo judeu. O nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus. Ponto. A orientação para os não-judeus é honrar o Shabat. Por isso nós temos as preces especiais de Shabat na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, temos aí a Minhá, né, as preces da tarde, e a Havdalah. E dentro destas 24 horas, uma forma de podermos, né, fazer estudo de Torá de uma forma mais conscientes de que há um só Deus e que só Ele é digno de ser honrado e adorado. Que não existe outra força ou outro poder além do único Deus. Ponto. Então é reconhecer a Deus como o único soberano e o único poder propulsor de todo o universo. Tudo é Deus, Deus é tudo. Ponto. Então, assim nós honramos o Shabat. Tendo esses momentos especiais de dedicação ao nosso serviço a Hashem, mas a vida em si, ela continua normal. Quem tiver que trabalhar, vai trabalhar normalmente. Quem tiver que acender fogo para esquentar a alimentação, vai acender o fogo e esquentar a alimentação normalmente, o não judeu. Quanto à questão do judeu em si, ele tem essa ordenança e sobre ele pesa exatamente a questão da transgressão, caso ele venha transgredir, porque no Shabat há 39 leis proibitivas que o povo judeu não deve fazer e não pode fazer, com a pena de transgredir o Shabat. E ao transgredir o Shabat, ele é comparado a um idólatra. E ao ser comparado ao idólatra, tanto o idólatra como aquele que viola Shabat, está sob custódia. Por quê? Porque sobre ele pesa uma pena de morte. Então, guardar o Shabat é algo muito sério. E todo não-judeu que quer guardar Shabat, entre aspas, que não é da sua competência, então ele transgride porque ele quer fazer o que não é da sua alçada. E segunda questão, ele vai querer, entre aspas, guardar Shabat, só que ele não guarda as 39 leis. Então ele está transgredindo o Shabat. Sobre ele pesa uma sentença de morte. Então, o não-judeu quer brincar de guardar Shabat, o problema é muito sério. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Então, para o não-judeu que quer guardar o Shabat, você conhece as 39 leis de cabo a rabo, como diz outro, ou de capa a capa? Você conhece as 39 leis com as suas minúcias? Você conhece as 39 leis com todos os seus detalhes, o que não fazer? Então, por isso, cuidado. Não brinque com aquilo que não é da sua competência. Lembre-se, você está num patamar de grande honra diante de Deus, de ser um porta-voz de Deus, um emissário de Deus entre os não-judeus, para trazer mais luz, mais presença divina, para ombro a ombro com o povo judeu, nosso irmão mais velho, nós estarmos transformando esse mundo para ser a moradia de Deus. Então você tem uma função preciosa, maravilhosa diante de Deus. É só você saber honrar isto. E não querer pular a cerca do vizinho e querer invadir uma área que não é da sua competência. Então essa é a primeira questão que você precisa estar focado. Segundo comentário de Tosfot, as intenções do catador de gravetos era em nome dos céus, pois quando foi decretado que o povo não entraria na terra,
devido ao pecado dos espiões, eles pensaram que eles não mais tinham a obrigação de cumprir mandamentos. Assim, esta pessoa resolveu transgredir o Shabat, a fim de que o povo o visse sendo punido com a morte por sua transgressão, de onde eles aprenderiam que as mitzvot ainda eram obrigatórios, como está escrito em Baba Batra 119b, né? Está escrito o comentário de Tosfot. Então aqui Tosfot está trazendo para nós o seguinte, que na realidade, né, este personagem que transgrediu o Shabat, ele o fez de forma voluntária e ele fez em nome dos céus para dar um exemplo ao povo, um exemplo visível, concreto, que ainda é para continuar guardando os mandamentos de Hashem, guardando o Shabat entre eles, e realmente o perigo da transgressão. Então, segundo Tosfot, certo? Esse personagem, ele simplesmente fez a transgressão do Shabat de algo de forma voluntária. Por isso que quando foi-lhe contestado para não continuar guardando os gravetos, ele continuou guardando os gravetos, recolhendo os gravetos. E aí ele foi levado diante de Moshe, e Moshe não sabia qual tipo de pena, e então ele consultou a Deus, e Deus deu para ele, leva fora do acampamento e seja apedrejado até a morte. Então, na visão de Tosfot, certo? Então esse personagem, ele agiu em nome dos céus, ou seja, eu vou mostrar de forma visível, concreta, que os mandamentos continuam sendo reais para o nosso povo. Segundo o comentarista de Marhashah, né, ele fala dentro dessa mesma questão de Rashi e de Tosfot, então ele diz, das palavras de Tosfot deduz-se que, na verdade, a pessoa não profanou realmente o Shabat, pois de acordo com a lei judaica, se uma pessoa faz um ato proibido em Shabat, não porque ele deseja o ato em si, mas por causa do resultado do que o ato trará, que é chamado no hebraico de melachá, sheena, tseriha, legufá, ou seja, melachá, sheena, tseriha, legufá, o resultado que o ato trará. Então, ele não é considerado como tendo transgredido nenhuma transgressão bíblica. O catador de gravetos somente queria o resultado, para que o povo entendesse definitivamente que eles tinham a obrigação de cumprir as mitzvot, os mandamentos. Portanto, ele não profanou o Shabat, de fato, real, ele não profanou o Shabat. Por que então ele foi punido com a morte? Essa fica a pergunta, se ele realmente não profanou o Shabat. Ele fez um ato proibido, não com a intenção real, com a intenção realmente do coração. Eu vou transgredir o Shabat porque eu quero transgredir. Não, ele transgrediu o Shabat porque ele queria um resultado positivo, que era o povo aprender na prática que os mandamentos não foram abolidos, né, por causa do pecado dos espiões. Com a conclusão do pecado dos espiões, foi que o povo vagasse pelo deserto 40 anos. Então, nesse sentido, o povo começou a pensar que nós não temos mais obrigações de cumprir mandamentos, porque nós vamos vagar pelo deserto mesmo, nós vamos morrer no deserto, aquela geração de 600 mil homens. Então, segundo o comentário tanto de Rashi como de Tosfot e de Marhashah, é que este personagem, ele veio mostrar na prática que os mandamentos não perderam o seu valor. Então ele não transgrediu o Shabat por rebeldia, mas ele colocou-se numa ação de transgressão de Shabat para mostrar na prática que os mandamentos continuam ativos, mesmo sabendo que isso levaria-o à morte, como de fato o levou.
Então, por isso, Tosfot fala de forma bem clara e Maharsha, ele confirma isso, que de fato esse personagem, ele não transgrediu o Shabat, certo? Então, por que foi punido com a morte? Aí vem a resposta bem simples e clara para entendermos a realidade sobre aquilo que foi dito ali atrás, né? A primazia do ato sobre o pensamento e a fala. Então, por que ele foi punido com a morte? Resposta: porque as punições prescritas pela corte terrena se baseiam nos atos das pessoas, que são concretos, e não em suas intenções, que não podem ser determinadas objetivamente, como está constando em Hidushei Agadot, né, 119a, né, dentro do mesmo segmento de Tosfot e de Rashi, ok? Então, a conclusão aqui é que, de fato, né, esse personagem, ele não cometeu a transgressão do Shabat, certo? Mas sim, ele queria alcançar um objetivo positivo no final, que era que o povo entendesse de fato que os mandamentos continuam ativos. Esse personagem, segundo o Talmud, ele se chama Tselofihad. Tselofihad. Esse é o nome do personagem que, por assim dizer, fez um alto sacrifício para que, de fato, o povo entendesse que os mandamentos são ativos. Então, nós temos aí o quê? Uma conclusão. Que os mandamentos, 613 mandamentos, eles são especificamente para o povo judeu. Qualquer coisa que nós, não judeus, possamos fazer como Benei Noah, além das 7 leis de Noah, nós precisamos de uma orientação rabínica, para não cairmos numa transgressão pesada. Ah, mas a minha intenção é boa, como foi a intenção de Tselofihad. Negativo. Ah, mas eu quero guardar porque eu tenho a intenção como Tselofihad ele teve para mostrar isso daí. Negativo. Por quê? Porque você não é judeu. Simples. Pelo simples fato, você não é judeu. Como que você vai guardar Shabat? Se a ordenança é para o povo judeu. Não é porque eu me sinto judeu. Não é porque eu acho que sou judeu. Não é porque eu me simpatizo em ser judeu. Não é porque, um dia, quem sabe, eu vou me converter, vou fazer conversão. Você está procurando aí na internet rabinos aí que estejam fazendo conversão. E até hoje a gente não sabe de um reconhecimento oficial de rabino A, B ou C que faz conversão. Dentro da visão Rabad. Entendeu? Dentro da visão Rabad. Então é importante nós estarmos conhecendo os fatos para que a gente tome cuidado com os atos. Porque os atos vão falar mais forte. Essa é uma realidade. Os atos vão falar mais forte. E a corte terrena, ela sabe que os atos são aquilo que vai pesar na balança. Então, para o não-judeu, guardar o Shabat é totalmente anti-Torá. Não tem como. Porque o não-judeu não guarda as 39 leis proibitivas de Shabat. Não adianta falar que tem um coração bom, que um coração bem intencionado. Tem que obedecer a halahá. Simplesmente. Não é guardar em parte. Eu consegui guardar das 39 leis proibidas no Shabat para o povo judeu. Eu consegui guardar 38. Mas eu falhei na 39. Transgrediu o Shabat. Primeiro você transgrediu porque não é ordenado ao não-judeu. É ordenado ao povo judeu. Então você já se rebelou contra Deus. Por quê? Porque
você está dizendo assim para Deus: eu não concordo que o Senhor me fez não judeu. E porque eu não concordo que o Senhor me fez não judeu, eu vou corrigir o teu erro. Então eu vou viver uma vida estilo judaica, literalmente, e eu vou guardar o Shabat. Mesmo não sendo judeu, eu vou guardar o Shabat, porque eu não concordo com o Senhor. Por que o Senhor deu ordem para o povo judeu guardar o Shabat e para o não judeu não deu a mesma ordem, mas sim honrar o Shabat? Então, para corrigir o teu erro, ó Deus, eu vou guardar o Shabat. Essa é uma das questões. Qual que é a orientação rabínica? É honrar o Shabat, onde você vai ter uma vida normal durante as 24 horas do Shabat, certo? Com honra ao Shabat e ao Eterno. De que forma? Fazendo as preces especiais de Shabat para não-judeus, participando do Kiddush, do vinho e do pão de Shabat, fazendo as preces especiais na parte da manhã de Shabat, as preces na parte da tarde do Shabat e a Havidalah. Tudo com orientação rabínica. Não é porque eu acho, não é porque eu penso. O líder do meu segmento religioso, ele acha que é assim. Então nós estamos seguindo ele. Problema seu e problema dele. Porque vocês estão arrumando uma dor de cabeça para vocês. Porque não é esta a direção divina. Por isso que o monoteísmo, com fundamento judaico, ele precisa ter uma orientação rabínica. Porque o fundamento judaico já exige isso daí do não-judeu. Porque quem conhece é o judeu, é o rabino. Não é o líder A, B ou C, porque ele colocou na cacholinha dele que ele precisa viver uma vida judaica. Precisa fazer circuncisão, guardar Shabat, guardar as festas, patati, patatá, parapapá, parapapá. Mas o seu monoteísmo não é com fundamento judaico e nem orientação rabínica. O seu monoteísmo, entre aspas, é um monoteísmo com fundamento no seu líder, que não é judeu, e que diz que você precisa ser judeu. E aí, trombam na porta fechada. Então, é dentro desse aspecto que nós precisamos entender. Por quê? Porque, veja bem, a violação do Shabat, a pena é de morte. E se você, não judeu, quer, entre aspas, guardar o Shabat, lembre-se que você está sob uma pena de morte. Primeiro, porque não é ordenado ao não-judeu. Segundo, porque você não guarda as 39 leis proibitivas no dia de Shabat. Simples assim. Eu tomei banho para ir para a sinagoga ou para o local de reunião minha lá, para fazer o Kabbalat Shabat. E já passou do horário do acendimento das luzes, já acendeu as luzes, foi tomar banho, se preparou, trocou de roupa para ir para a reunião. E já transgrediu o Shabat. Saiu de casa, ligou o carro, já transgrediu o Shabat. Saiu de casa para ir para o seu local de reunião, apagou a luz, transgrediu. Pegou a caneta ou o lápis e fez uma anotação, transgrediu. Andou mais do que 900 metros, já transgrediu. E por aí afora vai. Entendeu? E o povo judeu, ele nasce nessa configuração, ele cresce nessa configuração, e ele vai sendo educado, preparado para esta configuração, guardar o Shabat. Por isso que os nossos mestres trazem aqui, né, na nossa aliá final da nossa paraxá semanal Shelach Lechá, sobre idolatria, o catador de gravetos, que profanou o Shabat, e o pecado dos espiões. Todos eles conectados com ações negativas que levaram à morte, à pena capital. Então, por isso, muita atenção dentro desse aspecto. Por isso, nós, Bnei Noach, do Movimento Brasil com liderança do Rav Yaakov Gerenstad, além das 7 leis de Noach, né, o que fazemos sempre com orientação do nosso rabino.
para que não venhamos criar uma nova religião, que é proibido, e a pena capital também é de morte, criar uma nova religião. E com orientação rabínica, nós vamos vivendo como não judeus, com estilo de vida judaica, dentro da Torá, dentro das 7 leis de Noah, sem realmente transgredirmos a vontade divina, ok? E no versículo 17 do capítulo 15, do capítulo 37 ao 41, nós temos aí a mitzvah do tzitzit, que é outra transgressão que muitos não-judeus cometem. Precisa ter uma orientação rabínica para usar talit. Precisa ter uma orientação rabínica para poder usar o tzitzit, que são as franjas, nos 4 cantos da vestimenta. E não porque eu acho bonito, eu acho legal, e eu vou usar. Ah, não, porque é mandamento usar talit. Então, tem orientação rabínica? Cuidado, muito cuidado. A nossa vida espiritual, ela é muito singela, sublime, e nós não podemos brincar com ela. Vamos ver o que diz aqui. E Deus falou a Moshe dizendo, fala aos filhos de Israel, eles devem usar tzitzit, para assim nos cantos de suas vestes por todas as suas gerações. Eles colocarão um fio de lã turquesa no tzitzit, em cada canto. Esse será seu tzitzit. Quando vocês ouvirem, né, ver, do verbo ver, virem, certo? Vocês se lembrarão de todos os mandamentos de Deus para realizá-los, e vocês não seguirão os espiões da má inclinação. Está falando aí os espiões, está falando sobre a sua má inclinação, Yetzer Hará, né? Nem seguirão os seus corações, enganoso é o coração. Não seguirão os seus olhos, né? Que também significa a cobiça, né? O desejo, né? Que desencaminham vocês, assim vocês lembrar-se-ão e cumprirão todos os meus mandamentos, e vocês serão sagrados para o seu Deus. Eu sou Deus, seu Deus, que tirei vocês da terra do Egito para ser seu Deus. Eu sou Deus, seu Deus. O seu líder religioso, que não é judeu, lembre-se de uma coisa, ele não foi tirado do Egito, ele não foi escravo no Egito, ponto. Por isso que o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica é exatamente dentro desse posto. Por quê? Porque a revelação divina veio para o povo judeu. O povo judeu que foi tirado do Egito. A grande sabedoria, o entendimento, a compreensão foi dada ao povo judeu. E é através dele que nós adquirimos a sabedoria da Torá. Então, por isso é importante a orientação rabínica, ok? Mas não é de qualquer rabino, viu? Cuidado aí que tem muito rabino paraguaio por aí nos 4 ventos aí do tempo aí, ok? Então vejam bem, primeira coisa que nós temos aqui dentro do tzitzit é onde nos fala sobre a questão de um fio de lã turquesa, certo? Então, os nossos mestres falam, os fios turquesa do tzitzit são uma alusão a abandonar o mal, a má inclinação, atos negativos, pensamentos negativos, olhos negativos, desejos negativos e por aí afora vai. E servir a Deus por temor. Os fios brancos aludem a fazer o bem, que é o Yetzer Tov, a boa inclinação, aquilo que é positivo, e servir a Deus por amor. Nos dias de hoje, o corante turquesa, né, que era de um animal, turquesa, né, que em hebraico terrelet, né, não está disponível para nós. O animal da onde era tirado a tintura azul turquesa para atingir o fio, né, um fio para colocar junto com os demais fios no tzitzit, que tinha um fio de azul turquesa, obviamente todos os fios do tzitzit, eles são dobrados, tornam-se em dobro, né, em 2, ok? Então, o fio de azul turquesa dobrado, que ficavam 2, certo?
Então, não tem hoje como fazer. Aliás, faz muito tempo que não tem o fio azul no tzitzit do povo judeu. Porque esse animal, que era um animal ímpar, para esse tipo de corante, um corante que é conhecido como azul turquesa, né, ou corante turquesa, né, mas não existe nada semelhante, de fato, a essa cor turquesa deste animal daqueles dias. Então, por isso, a sabedoria judaica fala bem claro, hoje não tem como, já faz milhares de anos, não tem como ter o azul turquesa, porque esse animal se tornou extinto. Ele voltará a aparecer na redenção final com a liderança do justo Mashiach. E aí voltará o azul turquesa, o fio turquesa no tzitzit, ok? Então, vejam bem aí. Então, o não-judeu, se achando mais esperto do que o povo escolhido, vou corrigir o erro do povo judeu. Nós vamos colocar no nosso tzitzit um fio azul celeste, um fio azul turquesa. Os judeus estão falhando, não estão colocando um fio azul turquesa no tzitzit deles. Mas eu, não judeu, um grande sábio que segue um grande sábio líder, disse que pode sim comprar lá, não sei aonde, em qualquer lugar, um fio azul turquesa e colocar no tzitzit. E agora eu coloco o meu talit com o fio azul turquesa. Eu sou melhor e maior do que o povo judeu, o povo escolhido, a menina dos olhos de Deus, a noiva de Deus. E aí eu fico com essa cara de tacho, né? Achando que sou melhor do que o povo judeu. Aí quando você olha no espelho, você ainda tem a cara de pau de dizer, parabéns para você, você é maior do que o judeu. Meu Deus. É como diz aquele velho ditado, né? É a ignorância que atravanca o sucesso, ou o progresso, né? É isso daí mesmo. É essa ignorância que atravanca o progresso espiritual das pessoas. Porque as pessoas são levadas pela boa lábia da liderança, achando que estão fazendo certo e estão fazendo totalmente errado. Entendeu? É uma realidade. Então, nos dias de hoje, o corante turquesa, Tehelit, não está disponível para nós. E por isso os 8 fios são brancos. Isso nos ensina que hoje em dia, nossa ênfase em servir a Deus deve se basear no amor e na positividade. Então, por isso, os fios são brancos, totalmente brancos, dentro desse aspecto aí. Outra coisa para que nós possamos aqui estarmos aprendendo, Maimônides, né? Aliás, primeiro vamos com Rashi. Rashi diz assim, porque o valor numérico da palavra tzitzit é 600. Então, o valor numérico da palavra tzitzit é 600. Ok, 600. Acrescentando a isso, há 8 fios no tzitzit. Então, nós vamos para 608. Só que há 5 nós no tzitzit. Então, cada tzitzit tem 8 fios. Então, 600 mais 8, 608. E cada tzitzit tem 5 nós, que corresponde exatamente aos 5 livros da Torá. Então, 108 mais 5 dá 613. Com isso, nós temos aí 613 mandamentos, que é específico do povo judeu. 613 mandamentos. Ok? Não precisa falar mais nada, não é verdade? Sim, não precisa falar mais nada. 613. Os mandamentos específicos para o povo judeu. Depois nós temos aí Rambam, Maimônides, que também nos fala sobre isso. Nenhuma pessoa devota se permitiria isentar desta mitzvah. Assim, a pessoa deve sempre se empenhar em usar roupas que precisem ter tzitzit presos a elas, para que observe essa mitzvah.
Então vejam bem, a ordenança que Deus dá ao povo judeu é para usar o tzitzit, para quando ver, olhar, possam lembrar-se dos 613 mandamentos. Então está vendo como que realmente é uma característica específica do povo judeu por causa dos 613? Entendeu? Outro comentário que nós temos aqui é o Shulchan Aruch, né? Que é um código de leis dentro da Halachá judaica, né? Que os sábios trazem aí. Então fala para nós sobre o Tzit Katan, porque existem dois tipos dois tipos de talit. O talit gadol, que é o grande talit, que é aquele manto de oração usado por cima, e o telit katan, que é usado por baixo das vestes ou por cima das vestes, que tem os 4 cantos com o tzitzit, nos seus 4 cantos, ok? Então, o talit katan deve ser usado sob as roupas, né? Fala o Arizal e o Shulchan Aruch. O Shulchan Aruch também diz o seguinte: não há obrigação em usar o talit gadol à noite. As palavras, quando vocês ouvirem, né, excluem o período da noite, quando é um período escuro, né? O Arizal, ele diz, a pessoa deve inclusive dormir com o talit katan, durante toda a noite, que é o que vai por baixo das vestimentas, né? Para que mesmo dormindo, ele não se esqueça que ele tem 613 mandamentos para o guardar, né? Alguns outros aspectos aí que nós temos aí, né? Voltando a falar sobre o fio azul celeste, né? Ou o fio azul de turquesa. Então, o sangue da criatura marinha, de nome Rilazon, então o nome da criatura é Rilazon. Então, essa criatura é que dá, de fato, a tintura Rilazon, de fato que dá a tintura do azul turquesa. E esse animal, ele não existe mais, ele é extinto. Então não tem como fazer a tintura original. Compreenda isso, original. O que é original? Aquilo que é verdadeiro. O que é não original? Estilo Paraguai. Quebra galho e por aí afora vai. Então, o fio azul do tzitzit, ele sugere o trono de glória celestial superior, o que será restabelecido nos dias da redenção final com o justo Mashiach. Os fios brancos e azul devem se mesclar de maneira a formarem uma única franja, pois a combinação dos dois elementos constitui uma única mitzvah. Segundo o legista Maimônides, se o fio azul não é acessível, porque hoje não tem mais o animal específico, sua ausência não impede a realização da mitzvah, com todos os fios brancos. A identidade exata da criatura, que é a fonte desta tinta azul, não é conhecida, de modo que o fio azul é atualmente impraticável. Maimônides, um dos maiores célebres da mentalidade judaica, um dos maiores comentaristas da Torá, ele diz que é impraticável. Aí aparece um não-judeu inteligente pra bexiga e diz, temos que ter fio azul. Ah, mas o povo judeu não usa. Não usa porque eles estão errados. Então você cai no mesmo erro de vários segmentos religiosos que são contra o povo judeu. E você se torna também um antissemita. Isto é complicado. Você achar que é melhor do que o povo judeu, você achar usando o seu talit com fio azul e dizendo que você sabe mais do que o povo judeu? Será que aí você não está tendo um grauzinho antissemita, não? Olha, presta atenção nisso daí. Cuidado, cuidado. Por isso, a cor branca é o símbolo de perdão do pecado. E por isso prevalece, de fato, os fios azul. Aliás, os fios branco, ok?
Os tzitzit são atados em um canto em cada uma das 4 direções, por isso os 4 cantos da roupa, né? Os 4 cantos da roupa, vai um tzitzit em cada um, são em quatro cantos da roupa, que simboliza exatamente o quê? As 4 direções dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Isso significa o quê? Que em qualquer lugar onde o judeu estiver, ele precisa estar com seu talit, seja gadol ou katan, e em qualquer lugar em que ele estiver, ele não venha se esquecer dos seus mandamentos para com Hashem, ok? Falamos já sobre os valores, né? O tzitzit tem valor 600, os fios são 8 e os nós são 5. 8 mais 5, 13, mais 600, 613 são os mandamentos para o povo judeu especificamente, né? Sempre recordando que os 5 nós representam exatamente os 5 livros da Torá. Os sábios interpretam que, para que possa vê-lo, o tzitzit, certo? Referindo-se não especificamente ao tzitzit. Mas aqui os sábios, eles trazem, segundo o Talmud, Menachot 43b, que está muito mais implícito a ordenança divina do que aquilo que aparenta ser olhar para o tzitzit e lembrar dos 613 mandamentos. Então, o Talmud, em Menachot 43b, diz assim, o que de fato está aqui Deus chamando a atenção para o povo judeu é que eles venham olhar para Deus. Pois, cumprindo esses mandamentos com as intenções apropriadas, a pessoa pode aprender a ver e perceber que Deus, ele dirige o mundo. Está vendo como é mais profundo do que você imagina? E por isso está escrito, não seguireis atrás de vossos corações, nem de vossos olhos, através dos quais vós desviareis. Então aqui os sábios trazem para nós, o coração e os olhos são como espiões do corpo. Os corações e os olhos são espiões do corpo. Em busca do quê? Em busca de pecados ansiados por sua natureza animal, a sua alma animal, Yetzer Hará, a má inclinação. Então os olhos e os corações são espiões do corpo em busca dos pecados ansiados pela nossa natureza animal, né? A alma animal. O coração deseja, os olhos procuram e o corpo age, pratica, peca. O coração, melhor dizendo, o coração deseja, os olhos busca e o corpo pratica. Olha a dimensão da coisa. A mitzvah de não ir atrás de nossos corações nos proíbe de ter pensamentos de heresias. E não ir atrás de nossos olhos de ter pensamentos de imoralidade, que nos proíbe de termos pensamentos de imoralidades. Essa mitzvah se aplica em todas as épocas, tanto a homens quanto às mulheres. Somos ordenados a manter nossas mentes sempre livres e livres de conceitos proibidos, né? Então esse é o objetivo, sem sombra de dúvidas, sobre as questões que nós podemos aprender de forma positiva sobre a questão do tzitzit, os ensinamentos práticos para o nosso dia a dia. E finalizando, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre estarmos focados na fonte, recordar a fonte, estarmos ligados sempre à fonte. Então ele nos diz, entendemos a necessidade de franjas para recordar dos 613 mandamentos. Então aqui nós estamos partindo exatamente 100% do ponto de vista judaico, ok? Mas por que necessitamos também de roupa,
na qual as franjas estão atadas? Por que não carregar unicamente as franjas? A resposta se encontra no significado da vestimenta. A diferença está entre a vestimenta e a comida. As nossas duas necessidades principais: se alimentar, comer, e se vestir, cobrir-se. É que o alimento se torna parte de nós quando o ingerimos, enquanto a roupa sempre permanece fora de nós, externamente, e os alimentos internamente. A comida, então, alude aos aspectos da Torá que podemos compreender e digerir, ao passo que a vestimenta de 4 pontas se refere ao que fica mais além da nossa capacidade de captação. Então é difícil de recordar aquilo, é difícil de lembrar, é difícil de permanecer conectado àquilo. Então a Otzitzit faz com que haja essa conexão constante. Então a ordem de atar franjas a uma vestimenta indica que não basta apenas recordar os mandamentos. Vestir tal roupa nos ajuda a recordar que a Torá e os mandamentos se originam na sabedoria de Deus, que transcende as limitações do intelecto humano. Ou seja, de forma mais prática, jogando já diretamente para os não-judeus, os Benei Noach, é o teu serviço diário que vai ser o seu tzitzit. São as tuas preces diárias que vai ser o seu tzitzit. É a tua techuvá diária, o teu retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, vai ser o seu tzitzit. É o seu estudo da Torá e o estudo das 7 leis de Noah com as suas ramificações, que serão o seu tzitzit. É a sua tzedakah, que vai ser o seu tzitzit. É você praticando diariamente isto, que você vai estar conectado realmente com a sabedoria divina. Sem estas coisas, você não tem como compreender a sabedoria divina e nem o significado para a sua vida no seu dia a dia. Por isso, não perca o foco. A sua tarefa suprema: transformar este mundo, ombro a ombro, com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, na moradia de Deus. O povo judeu dentro da sua configuração. Nós, não judeus, Benei Noach, dentro da nossa configuração com orientação rabínica. Nós estaremos cumprindo a vontade divina e ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo judeu, nós estaremos transformando este mundo, sim, para ser a moradia de Deus, sem inventarmos absolutamente nada, mas estarmos realmente conectados com Deus através da sua Torá, das 7 leis de Noah, suas ramificações, e assim nós possamos sempre fazer com que o nosso alvo principal esteja diante de nós e não venhamos nos esquecer. Por isso, vamos juntos transformar este mundo para ser a moradia de Deus. Ok? A Havidalá acontecerá hoje às 18h05, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns. Ok? Vamos em frente? Uma Shavatov para você e toda a família, uma ótima passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, que seja recheada realmente de ótimos e maravilhosos desafios para aperfeiçoar, amadurecer, fortalecer a sua emuná e bitachon, sua fé e confiança em Deus, fazendo com que você possa produzir frutos preciosos e maravilhosos nessa nossa jornada no deserto. Shavatov, até mais!